multinacionais. Temos que exigir a aplicação de normas de conduta e quero dizer-vos, já hoje existem algumas normas de conduta estabelecidas pela OCDE e pela Organização Internacional do Trabalho, que não são aplicadas, mas há outras que é preciso avançar. Temos que forçar a que haja novas regulações no plano da União Europeia. Temos que forçar a que haja obrigações jurídicas a nível dos países e que haja intervenção política antecipatória dos acontecimentos. Às vezes é possível fazer tanto sobre o futuro de uma unidade, de uma multinacional num país, se houver uma ação política que leve a que a estratégia que é desenvolvida nessa unidade, nesse país, seja forte e seja de fixação nesse país. Eu podia-vos falar aqui de exemplos múltiplos sobre isso. Depois, segundo grande campo de confronto. Nós temos que ir a um debate profundo de desconstrução para fazer novas construções sobre conceitos que estão manipulados até à medida. Primeiro, a obtenção das mais-valias são hoje feitas com sistemas que atravessam diversas áreas. Como é que se pode falar de índices de produtividade, de competitividade de uma forma séria, se muitas vezes as empresas são utilizadas mais como plataformas para a especulação financeira, ou seja, é daí que os seus acionistas obtêm resultados e não da produção daquilo para que se estruturam? Ou os saques dos serviços financeiros? Como é que hoje se pode andar aí a dizer que isto é difícil aumentar o salário mínimo de 25 euros, as empresas não aguentam, escondendo, não é, que as empresas, em particular as pequeninas, estão subjugadas a políticas profundamente injustas, que os sistemas financeiros secundarizam as empresas de produção material de bens e serviços, secundarizam as pequenas empresas, impõem os custos do dinheiro elevadíssimos, que os grandes grupos, por exemplo, de telecomunicações, se transformaram em esquemas de acumulação de riqueza para alguns, não é? Que nos impõem custos das comunicações e das telecomunicações elevadíssimos apenas para eles aumentarem, quando se poderia reduzir esses custos para as empresas e para as pessoas, desde que não se fizesse uma acumulação de riqueza dos acionistas tão acelerada. Que o mesmo se passa com as empresas de produtos energéticos, eletricidade, combustíveis, etc. É isto, não é? É isto que tem que ser. Como é que não é possível encontrar reduções noutros campos que são os campos que estão a provocar a desigualdade, que estão a provocar que uns enriqueçam fortemente e os outros empobreçam? Como é que não é possível ir aí buscar uns bocadinhos para permitir que se aumente 80 cêntimos por dia de um salário mínimo nacional? A gente tem que reagir contra isto de forma muito forte. Nós temos que desmontar estes conceitos manipulados de competitividade, de produtividade, e agora um novo conceito de flexigurança. Oxalá não venha para aí a receita da flexigurança à portuguesa, porque aí temos inevitavelmente que travar um combate muito duro. Nós temos que recentrar o papel do Estado, dos serviços públicos e do emprego público. É uma coisa, está-se a desenvolver uma teoria até a propósito destes processos que agora têm surgido, que cheiram a compadrios e corrupção de toda a forma, não é? É que a corrupção é no Estado. No privado não há corrupção. Quando muito, há ou não crimes, dizem eles. Vejam a concepção da coisa, não é? E claro, isto dá jeito porque não funcionando a justiça, não há crimes que sejam penalizados, não há crimes que sejam confirmados e, portanto, não há penalizações. Isto é um regabof, não é? E, portanto, isto ainda vem atacar mais o Estado. No privado, não há corrupções. Não. E a gente vê o saque que eles fazem, a dimensão com que saqueiam a riqueza. Claro que quando há comportamentos a nível do Estado que permitem estes compadrios, estas redes, isto é um problema. E aí está um dos campos. Portugal, do ponto de vista político, não se endireita tão cedo,
mantendo no poder os representantes destas redes de influência. Não. É preciso mudanças de outra ordem. E julgo que vocês compreendem isto e compreendem o que é que isto significa de desafio também a cada força política. Eu termino já, permitam-me só chamar a atenção. Portanto, eu estava a falar desta desconstrução, da desconstrução destes conceitos e a construção de novos conceitos, de colocarmos em evidência as manipulações que fazem. Falava-se aqui do Estado Social. É impressionante. Se um país contabiliza os custos com a saúde ou com a segurança social de forma direta no orçamento de Estado, há que dar o rei que hoje as pessoas gastam muito com estes serviços, com estes direitos, e, portanto, é preciso fazer contas. Mas se não são contabilizadas diretamente e o negócio é feito pelos privados, as pessoas podem gastar o dobro, que já não há preocupação. O problema é se o Estado está a pagar ou não. Não é se as pessoas estão a gastar mais ou a gastar menos. Nós vamos ter aí combates fortíssimos também sobre isto. A outra questão é o lugar do trabalho e do emprego. Nós não podemos aceitar, camaradas, e aí, em termos de futuro, esta tem que ser uma questão fundamental. Nós não podemos aceitar que a regulamentação do trabalho seja submetida a objetivos da economia, ponto final. Não pode ser. O trabalho e o emprego têm dimensões sociais, culturais e políticas com a mesma dimensão e às vezes até mais fortes que a questão económica. Depois é colocarmos a exigência das grandes questões que se colocam hoje na sociedade e no trabalho, que é vermos legislações, regulações, regulamentações que tenham em conta aquilo que é o mercado de trabalho, o peso das mulheres, o papel das mulheres, o problema do aumento da esperança de vida. Nós temos que reagir. Os trabalhadores não podem estar, e em particular apenas uma parte dos trabalhadores, a pagar uma fatura de uma coisa que é a conquista mais importante da sociedade humana. A esperança de vida tem que ser gerida de outra forma. É o problema dos processos migratórios, etc. O que nos leva hoje ao movimento sindical, numa perspectiva de futuro, a ter o tema da igualdade como um tema fundamental. E o do combate às precariedades. É mesmo preciso conquistar estabilidade e segurança. É mesmo preciso. As precariedades absolutas são do passado, como já aqui o Elísio referiu logo na abertura da intervenção dele. E um dos aspectos que me parece importante para o movimento sindical é que o problema da precariedade é um problema laboral, mas é sociolaboral, socioeconómico, sociopolítico. E, portanto, nós temos que obrigar a sociedade toda a vir discutir a questão das seguranças e das inseguranças no trabalho, porque elas estão associadas a tudo, à organização da vida no seu conjunto. E, portanto, temos que sacudir isto e dar uma dinâmica muito mais forte. Precisamos de um sindicalismo mais representativo e mais articulado. Quanto à questão da articulação, ai de nós se não discutimos, por tudo o que aqui já foi dito e que tem sido dito, se não discutimos a articulação entre o local, o nacional, o regional e o mundial. Estamos a perder oportunidades. É preciso discutir. É preciso articular, mas é preciso um sindicalismo representativo. E há algumas questões que os sindicatos vão ter que ver. Os mecanismos para que os trabalhadores se identifiquem com os sindicatos. Face à precariedade, há aspectos de identificação dos trabalhadores com os sindicatos que têm que ter uma revolução nos próximos anos. Não tenho aqui nenhuma receita, mas é um tema que é preciso discutir. Segundo, as formas de diálogo e de participação que garantam identidade e ação na base. Terceiro, a organização de proximidade. Mesmo a análise das questões do uso das tecnologias, da comunicação, etc., só nos conduz, do meu ponto de vista, ou melhor, conduz-nos, do meu ponto de vista, de uma forma ainda mais reforçada, a termos a noção de que é preciso organizações sindicais efetivas de proximidade. Isto impõe reorganização muita do movimento. Quarto, os sindicatos tendem, numa dimensão, a ser aquilo que o Elísio disse, espaços fictícios, entre aspas, mas não só. O trabalho é um espaço
é uma instância de construção de identidade coletiva fundamental e importante.